Glória a Deus. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus Cristo. Cumprimento você que está em casa também, em nome de Jesus. Vamos dar início, a mais um culto ao Deus vivo. Convido você a ficar de pé para a gente estar orando ao Senhor e estar entrando na presença do Espírito Santo de Deus. Vamos orar. Soberano Deus, eterno Pai, Pai amado, mais uma vez, Pai, chegamos diante da Tua presença, Senhor. Querendo nesse momento, Pai, apresentar nossas vidas nas Tuas mãos, Senhor. Apresentar, Senhor, cada família que aqui se encontra, cada pessoa, meu Pai, que está através da internet, Senhor, do Facebook, das redes sociais, Pai, ouvindo a Tua voz, Pai. Que nós possamos nessa noite, meu Pai, sentir a Tua presença, meu Pai, receber mais de Ti, Senhor. Pai, entregamos, Senhor, este culto também nas Tuas mãos, Espírito Santo. Entregamos, Senhor, cada louvor que será entoado aqui, Pai. Entregamos, Senhor, o ministro da Tua palavra, Senhor. Fala conosco de forma sobrenatural, Pai. Que nós possamos nesta noite, meu Pai, estar preparado para ouvir a Tua voz. Que nós possamos, meu Pai, estar nesta noite, meu Pai, preparado para receber mais de Ti, Pai. Toma, Senhor, nossas vidas nas Tuas mãos, Pai, nossas famílias, nossos lares. Toma, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai, cada membro, meu Pai, desta igreja nas Tuas mãos. Pai, toma também a vida do pastor Luiz, Pai. Continua abençoando a vida dele, continua, meu Pai, sendo com ele, Pai. Continua dando forças, meu Pai. Continua livrando de todo mal, Espírito Santo. Entrego a vida da irmã Ana também nas Tuas mãos, Senhor. Pai, toda honra e toda glória seja dado a Ti. Todo louvor, toda adoração, Pai. Viemos aqui para Te adorar, Espírito Santo. Viemos aqui para louvar o Teu santo nome, porque Tu és poderoso, Pai. Tu és soberano, Tu és fiel na nossa vida, Pai. Por isso, Senhor, nós Te agradecemos, Senhor. Te agradecemos por mais uma oportunidade, Pai. Te agradecemos, Senhor, por o privilégio de poder estar na Tua casa, na Tua presença. Não tem lugar melhor, Senhor, que poder estar aqui para ouvir a Tua voz. Obrigado, Espírito Santo de Deus. Fica conosco, fala conosco, meu Pai, nos ensina, nos capacita, nos dê entendimento, Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai. Abra os caminhos, Senhor, para que o Teu povo possa chegar em segurança. Abra os caminhos, Senhor, para que o Teu povo possa te despertar, para que a Tua igreja possa estar, Senhor, envolvida na Tua obra, em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Vamos louvar o Senhor em nome de Jesus. De receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministrando o louvor. Aleluia. O único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a
Abre a tua Bíblia no Salmo 61, o qual o Senhor já tinha ministrado esse texto comigo no domingo. E agora a gente vai poder estar lendo rapidamente aqui o Salmo 61, lá no versículo 1, diz assim a palavra do Senhor. O salmista, ele declara para o Senhor assim em oração: ouve, ó Deus, o meu clamor, atende a minha oração. Desde o fim da terra clamo a ti, por estar abatido o meu coração. Leva-me para a rocha que é mais alta do que eu, pois tem sido o meu refúgio e uma torre forte contra o inimigo. Habitarei no teu tabernáculo para sempre, abrigar-me-ei no oculto das tuas asas, pois tu, ó Deus, ouviste os meus votos. Deste-me a herança dos que temem o teu nome. Prolongarás os dias do rei, e os seus anos serão como as muitas gerações. Ele permanecerá diante de Deus para sempre. Prepara-lhe misericórdia e verdade que o preservem. Assim cantarei salmos ao teu nome perpetuamente, para pagar os meus votos de dia em dia. Amém? O salmista, ele declara para mim, para a tua vida aqui, que ele confia somente no Senhor. O refúgio naquele momento de Davi é entregar nas mãos do Senhor, dizendo que o Senhor é o Deus da vida dele, era o Deus da salvação, é o Deus que o guardava, que ele precisava desse refúgio, e não é diferente na nossa vida também. Nós também precisamos desse refúgio que é o Espírito Santo de Deus. Possamos passar momentos de tribulações, momentos de aflições, momentos de desespero, momentos de ficar até com a mente confusa. Mas quando nós chegamos no ato do Senhor, entregamos verdadeiramente e declaramos a Ele que Ele é o nosso refúgio, as coisas mudam. Quando nós chegamos diante do Senhor, entregamos para Ele que nós necessitamos dEle, que nós precisamos dEle, que Ele é o nosso Salvador, que nós precisamos de estar na presença dEle, as coisas mudam para nossas vidas. Quando nós falamos: Senhor, somos dependentes de Ti, Senhor, até aqui eu consegui, mas daqui para frente é só o Espírito Santo de Deus. Quando nós falamos isso, quando nós declaramos com toda essa certeza que o Senhor, Ele é o nosso refúgio, Ele é o nosso Salvador, é o Deus que nos guarda, que guarda a nossa casa, é o Deus que nos guia, que nos protege, é o Deus que nos livra, o Senhor, aleluia, Ele atende a nossa peleja. E eu ouvi uma vez dizer que o culto, ele tem duas partes, é igual uma estrada. A primeira sobe, que é as nossas adorações, que é a nossa oração, que é o nosso louvor, mas tem um momento da parte do culto, que é a segunda estrada, que é a parte que desce. É a hora que o Senhor desce para te abençoar, é a hora que desce o poder do Espírito Santo, é a hora que desce as bênçãos, a misericórdia, o tratamento, a libertação. Então nesse momento nós estamos na parte que sobe. Vamos dar o nosso melhor em adoração para o Senhor. Você que está em casa também, adore o Senhor em espírito e em verdade, porque eu creio que grandes coisas o Senhor tem para a nossa vida. Independente de igreja estar cheia, independente de ter alguém do teu lado ou não ter, mas o importante é que você é um privilegiado do Senhor de poder estar aqui hoje. Toda honra e toda glória seja dada ao Senhor. Vamos orar ao Senhor, pedir perdão pelos nossos pecados, para que a gente possa estar adorando, de todo o nosso coração, em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, mais uma vez, Pai, chegamos diante da Tua presença. Nesse momento, Pai, nós queremos pedir perdão, Pai. Pedir perdão pelos nossos erros, Pai, pelos nossos pecados. Pedir perdão, Pai, por um momento que nós, meu Pai, pecamos pelo olhar, pecamos pelo falar, pecamos pelo agir. E queremos, meu Pai, pedir a Tua misericórdia, Pai. Para que o Senhor, Pai, possa tomar, Senhor, as nossas vidas nas Tuas mãos. Verdadeiramente a nossa casa nas Tuas mãos, o nosso lar nas Tuas mãos, a nossa parentela nas Tuas mãos, os nossos vizinhos da direita, da esquerda, da frente e de trás, Espírito Santo. Perdoa, Pai, nossos pecados. Toma, meu Pai, nosso consciente, nosso subconsciente nas Tuas mãos.
Limpa, meu Pai, de tudo aquilo que não pertence a Ti. Liberta, meu Pai, a nossa mente, meu Pai, que nós possamos estar preparados para ouvir a Tua voz e poder Te adorar em espírito e em verdade. Por isso entregamos, Senhor, nosso coração, a nossa alma, nosso corpo, a nossa mente nas Tuas mãos, Espírito Santo. Faça conforme o Teu querer e a Tua vontade, Jesus. Em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Você pode aplaudir o Senhor? Vamos adorar o Senhor em nome de Jesus. A minha adoração, pois Tu és Senhor, fonte de águas vivas que há em mim. És a minha esperança, eu descanso em Ti. Posso confiar.
Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Ainda nesse espírito de louvor e adoração, vamos orar pela pregadora desta noite, a Esther. Amém? Aleluia. Estenda sua mão para cá. Pai, no nome de Jesus, é nesse espírito de louvor e adoração que te agradecemos, Senhor, por esse culto. Continua, Senhor, a ministrar em nossos corações. Assim também, Senhor, te oramos. Que o Senhor, através da tua graça, da tua misericórdia, da tua bondade, usa a tua filha para nós nesta noite, Senhor, com a tua palavra, no nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Eu queria pedir que você abra a sua Bíblia no livro de Gênesis. Livro de Gênesis, no capítulo 21. E é sempre uma alegria estar aqui, mais uma vez agradecendo a oportunidade que me foi dada de estar ministrando a palavra do Senhor nessa noite. Gênesis capítulo 21, verso 5. Tinha Abraão 100 anos quando lhe nasceu Isaque, seu filho, e disse Sara: Deus me deu motivo de riso, e todo aquele que ouvir isso vai rir-se juntamente comigo. E acrescentou: quem teria dito a Abraão que Sara amamentaria um filho? Pois na sua velhice lhe dei um filho. Isaque cresceu e foi desmamado. Nesse dia em que o menino foi desmamado, deu a Abraão um grande banquete. Vendo Sara que o filho de Agar, a egípcia, o qual ela dera à luz a Abraão, caçoava de Isaque, disse a Abraão: rejeita essa escrava e seu filho, porque o filho dessa escrava não será herdeiro com Isaque, meu filho. Pareceu isso muito penoso aos olhos de Abraão por causa de seu filho. Disse, porém, Deus a Abraão: não te pareça isso mal por causa do moço e por causa da tua serva. Atende a Sara em tudo que ela te disser, porque por Isaque será chamada a tua descendência. Mas também do filho da serva farei uma grande nação, por ser ele teu descendente. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, tomou o pão e um odre de água, pô-los às costas de Agar, deu-lhe o menino e a despediu. Ela saiu andando errante pelo deserto de Berseba. Pode se assentar. Senhor, aí está a tua palavra, ó Pai. Pedimos, Senhor, que ela encontre solo fértil em nosso coração. Fala conosco, ó Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. Amém. E eu estava meditando em casa, pedindo ao Senhor que falasse comigo a respeito da palavra que Ele queria trazer, que Ele queria falar à igreja hoje. Nesse dia chuvoso, né? Está um dia chuvoso e eu fui falando com o Senhor, pensando, refletindo, pós-retiro, né? Estamos numa semana pós-retiro, onde nós fomos ministrados pelo Senhor de forma muito intensa naquele fim de semana. A presença do Senhor foi muito forte, o poder de Deus veio com uma intensidade muito grande, e nós podemos ver ainda o reflexo disso no culto de domingo à noite. A manifestação do poder do Senhor foi muito forte, tem sido. E interessante que nós tínhamos uma temática que era sobre cura. E eu fiquei em casa pensando, Senhor, curados para curar. E é interessante que veio muito forte a ser meu coração, curados para avançar. E aí eu pensava, Senhor, curados para avançar. E oração. E eu gosto muito de pregar sobre mulheres. Quem me conhece sabe disso. Eu já preguei sobre Agar há muito tempo atrás, em outra igreja. E aí o Senhor me trouxe Agar.
O Espírito me trazia Agar de uma forma muito clara. E essa semana, para mim, tem sido uma semana de muita batalha espiritual, questões familiares, que Deus tem me dado graça para lidar com elas, com pessoas da minha parentela, e o Senhor está trabalhando na vida dessas pessoas, e eu pensava sobre tudo isso, e o Senhor me trazia muito sobre a cura, e aí o Espírito trazia Agar. Agar, uma mulher rejeitada. E quando a gente fala de rejeição, é algo muito forte. Ismael, uma criança rejeitada. Nós nos habituamos a ouvir falar de Isaac. Glória a Deus por Isaac. Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Interessante. Mas Ismael, a palavra nos fala de Ismael. A palavra nos fala de uma escrava, de uma serva chamada Agar. Num dado momento, quando a gente está lá, nós estamos lendo o livro de Gênesis, a história de Abraão, né? Primeiro Abrão, o Senhor muda o nome dele para Abraão. Lá em Gênesis 2, o Senhor manda que ele saia. Ele sai da casa dele, sai do meio da parentela, sai do meio da tua parentela, vai para a terra que eu te mostrarei, de ti farei uma grande nação. E o Senhor leva ele, num dado momento, fala assim: Abraão, olha para o céu e conta as estrelas. Tem tantos louvores nossos que falam sobre isso. De ti farei uma grande nação, mas Sara era estéril. E ele já tinha uma idade avançada. Todo mundo conhece essa história. É muito interessante. E num dado momento, Sara se cansa de esperar por essa promessa. E Sara pede que Abraão tome a serva, uma serva que é Agar, e se relacione com ela para suscitar um descendente. Isso era um costume naquele período. E Abraão faz o que a mulher pede. E dessa relação nasce Ismael. E o texto aqui conta um período que vem logo depois desse evento. Sara engravida. Pouco antes dela engravidar, há uma visitação dos anjos do Senhor. Antes de Sodoma e Gomorra ser destruída, os anjos vão lá, visitam Abraão. Sara ri. Sara debocha quando o Senhor fala com Abraão sobre a promessa. E o anjo pergunta: por que você riu? Estão lembrando? Amém? E Sara engravida e o Senhor cumpre a promessa. Isaac nasce, mas Ismael nasceu primeiro. As pessoas têm um costume, já ouvi pregadores com o costume de falar que Ismael foi um erro. Ismael foi um tropeço de Sara. Ismael foi um erro de percurso. Não foi, querido. Ele não foi. Uma mulher rejeitada. Olha como é duro. Num dado momento, a criança, Ismael ainda criança, faz um deboche ali do menino, de Isaac. Brincadeiras de criança, né? Nós vemos crianças brincando, crianças às vezes riem uma da outra, faz bullying uma com a outra. E num ambiente familiar isso acontece também. Ainda mais com uma estrutura e uma relação familiar tão complicada como essa. Ela suscitou um filho ao seu senhor, porém ela não tinha um status nem de concubina, ela tinha um status de uma serva. Algumas versões chamam de escrava. E aí o filhinho dela era filho de Abraão, mas ele continuava sendo filho de uma escrava. E Sara tem uma atitude muito dura com essa mulher e com essa criança. E pede que Abraão mande embora. E aí aquelas cenas que a gente fica
imaginando, que parece cena de novela, né? Quando as duas mulheres ali brigando naquele ambiente e aquele homem no meio daquela situação, agora você vai escolher, né? Ou eu ou ela. Aquela situação complicada. E a palavra nos diz que isso foi muito duro ao coração de Abraão. E num primeiro momento, se você ler o texto sem atenção, você vai falar, que pai cruel! Que pai cruel foi Abraão! Como é que pode? Ele acatou o pedido de Sara e deixou de despedir assim o próprio filho, entregou o filho assim. Mas quando você lê o texto com atenção, você percebe que Abraão fez isso porque o Senhor falou com ele. E você vai se lembrar que Abraão era extremamente obediente ao Senhor. Mais à frente, Abraão é testado pelo Senhor e leva Isaac para o sacrifício. Então não era a preferência de Abraão, entende? Era a obediência dele a Deus. Ele não tinha uma preferência de filho. Ele obedecia ao Senhor. Então Abraão aceitou. E a palavra diz que Agar é despedida e sai errante pelo deserto com aquele menino. Vocês podem imaginar o desespero de Agar. O desespero de uma mulher que foi rejeitada. Agora acabou aqui. Pega o teu filho, pega as tuas coisas e vai. Só com odre, essa mulher sai para o deserto com aquela criança. Só que tem um detalhe nessa história, queridos, que é a nossa primeira lição. Deus viu. A palavra vai nos mostrar que Deus viu. O Senhor estava vendo aquela cena. O Senhor está vendo a situação que você está sendo submetido. A rejeição, a humilhação, a ferida que foi aberta naquele dia, no teu coração, Deus viu. Deus vê. Ele sabe, Ele ouve e Ele vê. E Ele viu aquela situação. Lá no Salmo 56, a palavra do Senhor diz, rapidinho aqui, quando eu falo que Deus viu, o Senhor me trazia à memória este salmo. Contaste os meus passos quando sofri perseguições, recolheste as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas inscritas no teu livro? Deus recolheu as tuas lágrimas num odre no dia da tua rejeição. No dia que você foi julgado, som. Mas é melhor trazer porque pode subir de novo. No dia que disseram assim para você, você não é mais bem-vindo nesse lugar. Você não é mais bem-vindo nesse lugar. Você não é bem-vindo nessa casa. Pega as tuas coisas e sai. Você está despedido. Você está despedido. Nós não precisamos mais de você aqui nessa empresa. Nós não queremos mais você aqui nessa família. A palavra diz que ainda que o teu pai e a tua mãe te abandone, o Senhor te acolherá. É muito bonito quando a palavra do Senhor fala isso, porque é muito difícil uma mãe rejeitar um filho. É muito difícil, mas acontece. Acontece, tem acontecido por aí muitas vezes.
Porque o inimigo tem cegado o coração de muita gente. E a palavra diz que esta mulher foi rejeitada, mas havia um propósito naquela rejeição. Havia um propósito naquela situação. Deus se importa com a nossa dor, se importa com as dificuldades e sofrimentos das pessoas. E aí, quando você continua aqui a palavra, deixa eu voltar aqui. Lá no verso 15. Tendo-se acabado a água do odre, colocou ela o menino debaixo de um dos arbustos e, afastando-se, foi sentar-se defronte, à distância de um tiro de arco, porque dizia no seu coração: assim não verei morrer o menino. E sentando-se em frente dele, levantou a voz e chorou. Imagina aquela cena, uma situação desesperadora, sem saída, você só vendo deserto à tua volta, você com seu filho pequeno, com a sua filha pequena num deserto, sem recurso, sem saída, sem nada, sem água, a água acabou, e aí você vê assim um arbustozinho, você olha e fala assim: vou botar ela aqui, vou virar as costas para eu não ver ela morrer, depois que ela morrer eu vou morrer em seguida. Um cenário de morte. Mas eu tenho uma palavra do Senhor para te dizer: a promessa não morreu. Ismael ainda estava vivo. A promessa do Senhor não morreu. E olha o que a palavra diz assim: Deus, porém, ouviu a voz do menino. Deus está ouvindo a voz da tua promessa. A tua promessa está gritando nessa noite: eu ainda estou aqui. Você já estava pronto para desistir. Você chegou a virar as costas e falou: deixa para lá, deixa morrer, deixa morrer. E o Senhor está falando com você nessa noite: não deixa morrer, porque não acabou. Não deixa morrer, não acabou. Ainda está viva. Aquilo que eu estabeleci sobre a tua vida, aquilo que eu te prometi, ainda está de pé, ainda está viva. Você pode estar no meio do deserto, você pode não ter mais nada a não ser essa promessa. O Senhor diz: eu estou chegando aí. O Senhor está chegando. E a palavra diz que o anjo de Deus chamou do céu a Agar e lhe disse: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino. Daí onde está? O Senhor está ouvindo a tua promessa gritar. Está gritando nessa noite, com sede, porque você precisa dar água. Você precisa alimentar a promessa do Senhor na tua vida. Não desista. Mas Esté, ninguém viu. Deus viu. É Ele que tinha que ver. Mas Esté, naquele dia, eu estava sozinha. E eu fui ferida nessa situação e ninguém viu. O Senhor fala: eu vi. Olha a mão do Senhor se levantando a teu favor. Olha a graça do Senhor se levantando e vindo sobre você. Nessa noite, o Senhor está falando com a gente, conosco, de promessas, de pactos, de alianças, de traumas antigos, de dores do nosso passado. E Ele está falando: Ismael, você também é meu. Ismael, você também é meu. Isaac é meu, mas Ismael também é meu. Olha o que o Senhor está falando para você. Alguém
que as pessoas rechaçam. Eu já dei esse testemunho e eu vou dar de novo. Eu cresci num lar desestruturado. Eu fui criada apenas por uma mulher. A minha mãe foi uma mulher rejeitada. E eu me lembro que muitas vezes, até mesmo nas igrejas, nós éramos rejeitadas. Éramos julgadas e rejeitadas. Uma mulher com 2 meninas. Ninguém sabia do nosso processo. Ninguém sabia das nossas lutas e das nossas dores. Mas o Senhor viu. O Senhor via. O Senhor sabia da dor que eu carregava na minha alma. E que muitas vezes, quando eu entrava na igreja, eu me sentia um Ismael no meio de um bando de Isaac. E eu ficava pensando, Senhor, será que o Senhor me escolheu? Será que o Senhor escolheu a mim? Será, Senhor? Eu, filha de quem eu sou? Será, Pai? Filha de quem eu sou, o Senhor me escolheria? Filha desse Pai? Quantas e quantas vezes eu me sentia estranha, porque eu via as famílias tão bonitas ali na minha frente. E a minha realidade era muito diferente daquela. E num dado momento da minha adolescência, passando uma situação terrível, de muita dificuldade, eu me lembro que eu fui a um culto jovem e o inimigo cegou o entendimento de uma determinada pessoa que estava numa posição de liderança naquele dia. Ela me confundiu com alguém e ao invés dela me acolher, ela quase me colocou. Você é um mau exemplo. Porque eu era filha de uma mulher rejeitada. E eu ouvi isso. Eu vou te pedir um favor. Não pise mais aqui nessa igreja. Eu escutei isso naquele dia. Eu não quero você aqui, porque você vai ser um mau exemplo para os nossos jovens. Eu quero que eles tenham outros exemplos. E ela ainda disse para mim, e eu te proíbo de falar com alguém sobre essa conversa. Eu saí daquela igreja, eu tinha 16 anos, eu chorava tanto. Mas eu chorava tanto, que eu não conseguia me manter de pé. Eu fui para casa e eu não contei, decidi não contar para minha mãe. E eu dobrei meu joelho no meu quarto e eu falei, Senhor, será que ela tem razão? Mas o Senhor falava dentro de mim, eu não desisti de você. Eu não desisti de você, Esther. Eu não desisti de você. E eu fui para outra igreja. E o Senhor me deu outras amizades. E eu criei raízes naquela igreja. E eu glorifico a Deus porque eu não desisti de buscar o Senhor. Quantas e quantas vezes, Ismael, você se viu rejeitado? Você disse, mas eu sou Ismael. Eu não sou Isaac. Eu não sou. E agora? E o Senhor está falando, você também faz parte da minha promessa. Você também faz parte disso. Você também faz parte desse propósito maior. E a palavra continua. E ela vai falar assim. Deus, porém, ouviu a voz do menino e o anjo de Deus chamou do céu Agar. Ele disse, que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino daí onde está. Ergue-te, levanta o rapaz, segura-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Olha que coisa maravilhosa. Quando o Senhor estabelece a promessa, não tem quem possa impedir, querido. Não tem quem possa impedir. O Senhor está falando com você hoje, você é meu. Eu te escolhi, não importa o teu passado, esquece o teu passado, olha para frente, para aquilo que eu estou estabelecendo hoje na tua vida.
E ao longo da minha adolescência, juventude, o Senhor foi trazendo tantas experiências para minha família. E ali eu fui vendo o milagre do Senhor se manifestar a cada dia. Num dado momento de muita tribulação familiar, eu adoeci ao ponto de achar que eu realmente iria morrer aos 15 anos. E estávamos vivendo numa terra estranha e distante. E eu me lembro que eu me ajoelhei, chorei muito, muito, muito na presença de Deus, pedindo que o Senhor tirasse aquele mal que eu estava sentindo dentro de mim. Porque uma profunda depressão tinha se abatido. E naquele dia, naquele mesmo dia, no final da tarde, eu escutei a voz de uma mulher chamando do outro lado na rua o nome da minha mãe. E minha mãe chega na janela e fala: quem é? Essa mulher olha e fala assim: qual das tuas filhas está doente? E ela toma um susto, porque ela já não via aquela mulher há mais de um ano. O Senhor me mandou aqui para orar por ela. Porque nenhuma folha cai de uma árvore sem que o Senhor não saiba ou não veja. Naquela tarde, aquela mulher disse que estava num culto no Rio de Janeiro. E o Senhor mandou ela ir para a beira da estrada, ela e uma outra. E vinha um caminhão indo para uma cidadezinha de Minas chamada São João Nepomuceno. Eu morava em Minas nessa época. E o Senhor falou para essa mulher entrar nesse caminhão. E o Senhor falou para ela: vai para essa cidade para onde o caminhão vai, porque a filha daquela mulher está doente. E se você não for lá e orar, ela vai morrer. Essa mulher só aceitou o que Deus falou e obedeceu. Será que você teria coragem? E ela chegou lá e orou por mim. E eu fui curada para a glória do Senhor. E eu me lembro que a primeira coisa que ela disse quando olhou para mim e falou: Esther, Deus te escolheu. Eu quero dizer para você nessa noite: Deus não desiste de você. Ele te escolheu. Ele te escolheu. Não foi teu pai e tua mãe. Foi Deus. Quem te escolheu foi o Senhor. E quem te levanta nessa noite foi o Senhor. É o Senhor. A palavra diz que Deus é Deus de providência. Ele sabe, Ele ouve, Ele vê e Ele proveu. E a Bíblia diz que Ele proveu um poço. Ele mandou Agar levantar um menino. E Ele fala na palavra: abrindo-lhe Deus os olhos, viu ela um poço de água. E indo a ele, encheu de água o odre e deu de beber ao rapaz. O Senhor está providenciando um poço de água nessa noite. Você crê? A água está aqui. O poço de água está aqui nessa noite. Esquece tudo à tua volta. Esquece tudo que aconteceu. Zera. O Senhor está falando, é agora. É o marco do Senhor na tua vida. O poço de água está aqui. O Senhor vai te dar água. Você vai beber dessa água nessa noite. A água vai te curar. A cura do Senhor vai entrar em você. E você vai se levantar. E você vai caminhar. Vai continuar. Porque aquilo que Ele estabeleceu sobre a tua vida, este é o tempo de acontecer. Aleluia. Glória seja dada ao nome do Senhor. Há um propósito no seu deserto. Há um propósito no seu deserto. O Senhor já enviou a providência. Não desista daquilo que Ele estabeleceu. Deus abrirá os seus olhos. Seus olhos vão se abrir hoje. O Senhor abriu os olhos de Agar. Queridos, é necessário que o Senhor abra os nossos olhos. Quando estamos no deserto, é preciso abrir os olhos espirituais. A audição espiritual
precisa ser afinada e os olhos, a visão precisa ser aberta para que você veja com os olhos do Espírito. E nessa noite, o Senhor está abrindo os nossos olhos. O poço do Senhor já foi colocado diante de nós. Aleluia! A água está à sua disposição. Beba da água, beba da água, beba da água, porque o Senhor está renovando as suas forças nessa noite, para que você caminhe mais. E só para fechar, a palavra diz lá no verso 20, Deus estava com um rapaz que cresceu, habitou no deserto e se tornou flecheiro. Aonde Deus te plantar, você vai prosperar. Quando Deus apareceu para Abraão, lá no capítulo 15 de Gênesis, e disse, olha as estrelas do céu, se é que você pode contar. Farei de ti uma grande nação, mais numerosa que as estrelas do céu e a areia do mar. Ismael já estava nos planos de Deus. Você entendeu? Não era só Isaac, querido. Não era, não. Você fazia parte, você já fazia parte dos propósitos de Deus. E nessa noite, o Senhor está te dando água. Aleluia! Glória seja dada ao nome do Senhor. Nessa noite, o Espírito do Senhor está trazendo conforto ao nosso coração. Aconteça o que for, creia, não pare, não pare, não pare, porque aonde você estiver, o Senhor vai te prosperar. Ismael prosperou no deserto e se tornou um flecheiro. O Senhor vai te dar habilidade. O Senhor vai te dar domínio. O Senhor vai te dar segurança. Você vai dominar esse deserto. Você vai dominar essa situação. Você vai derrotar os seus adversários como uma flecha certeira do Senhor, com a palavra do Senhor na tua boca. Você vai se levantar para a glória e honra do Senhor, porque Ele está te dando água para a tua sede. Ele te levanta, Ele te dá o pão, Ele te dá o alimento e te diz, caminha mais, continue caminhando, porque a promessa está de pé. Aleluia. Glória seja dada ao Senhor. Amém? Glórias ao nome do Senhor. Eu queria que você se colocasse de pé. Glórias a ti, Deus. Oh, Senhor, Tu és Deus de aliança, Tu és Deus de promessa. Oh, Espírito Santo de Deus, vamos adorar ao Senhor nessa noite, porque o Senhor tudo pode fazer, Ele é Deus do impossível, Ele conhece as nossas causas. Quero pedir que você ponha a mão no seu coração agora, comece a pensar, comece a refletir, comece a pensar qual é a dificuldade hoje. Comece a falar com o Senhor nessa noite, porque o Espírito do Senhor está ouvindo a tua voz. O Senhor está ouvindo a tua oração. Aleluia. Oh Deus, Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir, tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir.
Posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim. Seus planos não podem ser frustrados. Não se frustrarão, não se frustrarão. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Creia, Deus de aliança, Deus de promessas. Deus é Deus de promessa, querido. O que Ele estabeleceu sobre a tua vida se cumprirá. Queira o homem ou não, quem decide é o Senhor na tua história. Ele já te mostrou isso. Ele te mostrou isso antes. E Ele está te mostrando de novo nessa noite. Comece a adorar ao Senhor e creia, porque o milagre se manifestará. O Senhor está renovando a tua fé, renovando a tua esperança nessa noite. E o Senhor está falando com você. Levanta-te, levanta-te, porque aquilo que eu te prometi ainda está valendo. Creia nas promessas do Senhor. Aleluia. Tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Glórias ao teu nome, Senhor. Creia somente, porque o Senhor pode todas as coisas. Amém. Glória a Deus, palavra de bênção aos nossos corações, amém? A promessa ainda está de pé, beba dessa água, desse poço, essa água que nunca acaba, que é a água que Jesus nos oferece, que alimenta a nossa alma, amém? Aleluia! E eu quero te convidar neste momento, queridos e queridas do Senhor, a trazer os dízimos e as ofertas na casa do Senhor, amém? Aleluia! E eu quero te dar 3 motivos para você ser um dizimista na casa de Deus. Por amor à obra de Deus, você é um dizimista. Por ser grato a Deus, você é um dizimista. E por ter um compromisso com a igreja, você é um dizimista. Amém? Aleluia. Nesse domingo agora, eu inclusive vou trazer uma aula falando sobre dízimos, amém? Se você que está aqui presente, você que nos assiste, quiser estar aqui participando conosco dessa aula, eu estou trazendo uma aula que fala sobre dízimos, amém? Aleluia, glória a Deus, amém? Vamos orar? Agradecendo ao Senhor a oportunidade de trazer dízimos e ofertas na sua casa. Pai, no nome de Jesus, Senhor, queremos te agradecer pela oportunidade de trazer os dízimos e as ofertas na tua casa, Senhor. A Deus, eu oro a ti, Senhor, pedindo, Senhor, levanta dizimistas para a tua obra na igreja de Metodista em Itaipuaçu, Senhor. A Deus, multiplica, faz prosperar, toca no coração do teu povo, Senhor. A Deus, é por amor, gratidão e compromisso, Senhor, que trazemos dízimos e ofertas para a tua casa, Senhor. Eu oro também, Senhor, pelos amados e amadas do Senhor aqui desta casa, desta igreja, Senhor. A Deus, que o Senhor venha a multiplicar, Senhor, as suas fontes de renda, que o Senhor venha fazer, Senhor, sobremaneira, Deus, derramar bênçãos sem medidas, Senhor, a Deus recalcadas, Senhor. Pai, no nome de Jesus, que todas as fontes dos rendimentos do teu povo permaneçam, Senhor, intactas, preservadas e que multiplique a cada dia mais para a honra e glória do nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus.
Amém, aleluia. Traga seu dízimo, traga sua oferta, amém, aleluia. Pedidos das orações, vou pedir à irmã Helena que faça essa oração, mas depois faça uma oração específica pela vida do pastor Luiz Tavares, pela vida da irmã Ana e pela vida do Alexandre, que tá fazendo um processo, está com uma hérnia, acho que a amada igreja sabe, então ele precisa fazer uma cirurgia em breve, e nós já estamos orando para que o Senhor abençoe todas as coisas. Amém? Aleluia. Amém. Pai amado, Pai querido, Pai santo, Pai, ainda na tua santa presença, Senhor, te agradecendo, Pai, pelo alimento, Pai, que o Senhor derramou sobre nós essa noite. Pai, quero colocar diante de ti, Senhor, cada pedido, Pai, que aqui está. Pai, quero pedir, Pai, que o Senhor já venha, Pai, fazendo o teu mover. Pai, que o teu milagre, Pai, venha acontecer, Pai, na vida de cada um, Senhor. Pai, porque nós queremos, Pai, cada vez mais, Senhor, ver os teus milagres, Pai. Pai, porque tu és o Deus que faz acontecer, Senhor. Porque basta uma palavra tua, Senhor, e um milagre acontece, meu Deus. Pai, que o Senhor possa visitar hospitais, que o Senhor possa visitar os lares, restaurar famílias, Pai. Pai, restaurar casamentos. Senhor, Pai, nós não temos nem noção, Pai, dos pedidos que aqui estão, Senhor. Mas nós sabemos de um Deus que pode todas as coisas, Pai. E nós temos fé, Pai, e nós cremos no impossível do Senhor, Pai. Entrego a Ti, Senhor, cada pedido que aqui está, Senhor. Cada pedido que está no coração de cada irmão, Senhor. Que o Senhor possa estar, Pai, fazendo, Pai, um milagre, Senhor. Pai, que haja testemunho, Pai. Pai, que também, Pai, o Senhor venha tirar, Pai, a vergonha, Senhor, de contar aquilo que o Senhor fez, aquilo que o Senhor faz, Pai. Pai, às vezes é uma coisa, pra gente parece tão pequeno, mas foi o Senhor quem fez. Pai, em nome de Jesus, Pai, que o seu nome seja honrado e glorificado, Pai. Em nome de Jesus, Pai, quero colocar diante de Ti também, Pai, o nosso amado pastor Luiz. Pai, que o Senhor possa continuar cuidando dele, que o Senhor possa continuar, Senhor, trabalhando na vida dele, Pai, que o Senhor possa estar passando o seu bálsamo da cura, Senhor, Pai, em todo o sistema digestivo, Pai, em todos os órgãos que precisam ser restaurados, Pai, Pai, que o Senhor possa fazer, Pai, um grande milagre na vida dele, que o Senhor possa fazer mais um milagre, né, porque o Senhor já fez, tem feito, e eu creio que o Senhor ainda vai fazer, Pai,
se cumprir na vida do pastor Luiz, Pai, tudo aquilo que o Senhor tem preparado para ele, Senhor. Fortalece, Pai, também a esposa dele, Pai. Dá força, Pai, dá sabedoria, Senhor. Renova, Pai, as suas forças a cada manhã, Senhor. Pai, toma a saúde dela nas tuas mãos, Senhor. Ah, meu Deus, guarda ela, Senhor. Pai, sustenta ela, Pai. Nós sabemos que não é fácil, Pai, suportar tantas coisas, Senhor. Mas que o Senhor possa, Pai, ser o socorro bem presente dela, Pai. Fortalecendo ela a cada manhã, meu Deus. Pai, quero colocar diante de Ti também, Pai, o nosso irmão Alexandre, Senhor. Pai, que o Senhor esteja já preparando, Pai, essa cirurgia, Pai, que o Senhor esteja preparando os médicos, que o Senhor esteja preparando o hospital, que o Senhor esteja preparando a ida dele, Pai. Que o Senhor seja o médico que vai operá-lo, Senhor. Pai, que ele tenha uma recuperação boa, que ele tenha uma recuperação rápida. Guarda a família dele também, Senhor. Pai, tira toda a ansiedade, Pai, nessa cirurgia. Que o Senhor possa colocar a calma no coração dele, Pai. Que ele possa ter calma, Senhor. Tira toda a ansiedade, Pai. Tudo que possa vir atrapalhar, Senhor, essa cirurgia, Pai. Entrego a Ti, Senhor, crendo, Pai, na vitória dos Teus filhos, Pai. Crendo, Pai, que o Senhor já fez o milagre, Pai, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Aleluia. Obrigado, Helena. Amados e amadas do Senhor, temos 2 eventos neste mês. Um acontece neste sábado, dia 11/10, das 15 às 18. A pregadora vai ser a tia Raquel, que é a irmã da pastora Rebeca, lá da Central, lá da Catedral de Niterói. Elas duas estarão aqui conosco, ministrando pela vida das crianças, trazendo algumas brincadeiras. Então, pai, mãe, avô, avó, tio, tia, você que tem crianças na sua visita, traga seus netos, seus filhos, seus sobrinhos. A idade da criança é de 3 a 12 anos, não é isso? Não é isso? De 3 a 12 anos. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Então, querido e querida, de 3 a 12 anos, você traga seu filho, seu neto, seus vizinhos, seus sobrinhos. Vamos encher essa igreja aqui com um monte de criança. Então terá a ministração da palavra, terá alguns brindes para as crianças, terá brincadeiras. Então vai ser uma tarde assim agradabilíssima na presença do Senhor e com todas essas atividades. Amém? A outra atividade é o louvorzão. Aponta para lá, louvorzão, olha lá. Aqui na Igreja Metodista em Itaipuaçu, 25 de outubro, a partir das 19 horas. Então estarão aqui outras igrejas trazendo os seus grupos de louvores, né? E aí, pastor, eu posso convidar quem? Você pode convidar quem você quiser para estar aqui nesse culto louvando a Deus, amém? Então será convidada algumas igrejas metodistas, outras igrejas que não são metodistas, estarão trazendo seus grupos de louvores aqui, e você convide seu parente, seu vizinho, seu amigo do trabalho, todos aqueles que você puder mandar um zap. Leandro vai mandar um zap lá para o pessoal do supermercado Rio Sul, né? Quem estiver largando lá do trabalho na parte da tarde, vai vir todo mundo para cá adorar a Deus. O Leandro é locutor lá no mercado, mas não pode anunciar o culto não, né? Só o negócio do mercado, né? Estou brincando aqui, tá, Leandro? Tá brincando, vai fazer isso. Arruma problema lá não. Amém? Mas divulga lá. Na hora do almoço você divulga lá que vai ter o louvorzão, tá? Amém? Aleluia, glória a Deus. Amém. Ah, pastor, quem é vascaíno pode vir vascaíno, flamenguista, tricolor, americano, são paulino, palmeirense, corintiano, todos os times aqui não tem time, aqui é para todo mundo, viu? Amém? Aleluia, glória a Deus. Receba a bênção apostólica nesta noite, que o Senhor te dê
dias abençoados. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Que a maravilhosa graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e as preciosas consolações do Espírito Santo de Deus esteja com toda a igreja na terra. E a igreja diz: amém. Palmas para Jesus. Deus te abençoe.